E aí, pessoal, tudo bem? Eu trouxe para vocês aqui uma questão do PET volume 3, tá? Nesse PET volume 3, ele apresenta na semana 1 o conceito de semelhança de triângulos e na semana 2 o conceito de razão de semelhança, a comparação entre lados de figuras planas com as suas respectivas áreas, tá? Então a gente vai trabalhar inicialmente o conceito de semelhança e depois a gente passa para o outro conceito. Nesse vídeo eu vou abordar apenas o conceito de semelhança de triângulos, ok? Essa questão que é apresentada aqui é uma questão do Enem 2013, é considerada uma questão de nível difícil, tá? É uma questão que dá um pouco de trabalho para a gente resolver ela. Eu vou explicar passo a passo e deixar indicado para vocês finalizarem, tá? Nessa questão a gente vai usar o conceito de semelhança de triângulos, que é o conceito apresentado no PET, e a gente vai precisar de sistemas de equações para poder resolver e chegar no resultado. Aí ele fala o seguinte: o dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. Nessa figura, a gente tem a representação da situação real, no qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD. Então, AC tem 4 metros e BD aqui tem 6 metros. E a haste é o segmento EF que está aqui no centro, tá? Nessa região central, não necessariamente no centro, entre os dois postes, né? Claro, ele vai estar mais próximo do poste menor. E ele fala o seguinte: todos os dois postes de haste são perpendiculares ao solo. Então quer dizer que a gente tem ângulos de 90 aqui, ó. Ângulo de 90, ângulo de 90, ângulo de 90, ângulo de 90. E o solo é representado pelo segmento AB, tá? Os segmentos AD e BC representam cabos de aço. Então, AD e BC, ou seja, esses dois segmentos aqui, ó, esse segmento e esse segmento, representam cabos de aço que são utilizados para firmar os postes. E esses dois cabos de aço passam pelo ponto E, que é o topo da haste, tá? E ele pergunta qual deve ser o valor do comprimento da haste EF para acontecer essa situação, tá? Aí, aparentemente, a gente olha assim e pensa que tem poucos dados para resolver o problema, né? Basta a gente fazer o seguinte: eu vou chamar o segmento AF de X e o segmento BF de Y. Vou dar nome para esses dois segmentos, tá? E essa medida que a gente quer, o EF, eu vou chamar de altura H, tá? Então, o objetivo é achar justamente esse H, que é o que ele quer no exercício. Para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma canetinha para destacar aqui. Eu tenho que tentar encontrar triângulos que sejam semelhantes aqui. Aí, eu vou destacar esse triângulo aqui, ó, o triângulo ABC, que é esse triângulo maior que eu colori de verde. E aqui eu vou destacar dentro desse triângulo um outro, ó, o triângulo EFB. E eu estou afirmando para vocês que esses dois triângulos aqui são semelhantes. Vou explicar por quê, tá? Deixa eu apagar o que eu fiz agora. Por que eu estou falando que esses dois triângulos que eu destaquei são semelhantes, né? Aqui no vértice A do triângulo ABC, do triângulo maior, a gente tem um ângulo de 90. No triângulo EFB, aqui a gente tem um ângulo de 90 também. Aqui no ângulo B, no vértice B, a gente tem um ângulo que eu destaquei aqui, ó, deixei ele bem destacado. Esse ângulo que está aqui no vértice B, ele faz parte do triângulo ABC, mas também faz parte do triângulo EFB. Então observe que esse ângulo B aqui é um ângulo comum aos dois triângulos. Então quer dizer que tanto o triângulo ABC quanto o triângulo EFB possuem dois ângulos em comum, um ângulo de 90, que eu circulei agora ali, e esse ângulo em comum aos dois. Isso significa o seguinte: se dois triângulos têm dois ângulos em comum, quer dizer que o terceiro ângulo aqui também vai ter a mesma medida nos dois triângulos. Quer dizer que vai ser um ângulo também com a mesma medida nos dois, tá? Isso significa pra gente que os dois triângulos são semelhantes, ou seja, os ângulos dos dois triângulos são exatamente iguais, são congruentes, e a medida dos lados deles são proporcionais. Então a gente sabe que tem uma proporção ali. Então quando a gente fala em triângulos semelhantes, a gente está falando que os triângulos são proporcionais, que os lados deles são proporcionais, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar construir uma relação entre o x, y e h usando esses dois triângulos. A semelhança nada mais é do que a gente comparar os lados. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou comparar a altura do triângulo ABC, que vale 4, com a altura do triângulo EFB, que é o H. Assim como
assim como seria a nossa igualdade, tá? Então, 4 está para H, assim como eu vou pegar a base do triângulo maior, do triângulo ABC, a base aqui é o AB, ou seja, a base é esse pedacinho que vale x, mais esse pedacinho aqui que vale y. Então, quer dizer que a base do triângulo grande vale x mais y. E a base do triângulo pequeno, por sua vez, aqui, é apenas essa medida de k que vale y, tá? E aqui a gente tem uma relação, ó. 4 está para h, assim como o x mais y está para y. Posso deixar dessa maneira aqui, tá? Deixa eu apagar um pouquinho de coisa na figura, para a gente fazer outra relação aqui. Agora, eu vou deixar esse esqueminha do jeito que ele está ali, vou colocar de novo o h, só que agora eu vou olhar o triângulo do outro lado. Vou pegar o triângulo ADB ou ABD, vou destacar ele aqui, ó. Esse triângulo aqui, ele vai ser um triângulo semelhante a esse outro triângulo, ó. O triângulo AFE. Então, esses dois triângulos aqui também são semelhantes, justamente por aquele mesmo motivo que a gente viu anteriormente. Os três ângulos desses dois triângulos vão ser exatamente iguais, vão ser congruentes, e os lados, então, vão ser proporcionais, tá? E aí, eu vou deletar isso aqui, para a gente limpar a figura, e vou fazer a mesma coisa. Eu vou comparar a altura 6 do triângulo maior com a altura H do triângulo menor. Então, 6 está para H, assim como a base do triângulo grande, que é o x mais y, está para a base do triângulo menor, que no caso é o AEF, e a base vale x, tá? Então, a gente tem essa relação aqui. Então, observe que a gente tem duas relações, e a gente pode pensar em substituir algo nas duas relações. O que a gente pode pensar em substituir aqui, né? Se a gente observar as relações aqui, nas duas a gente tem x mais y, e nas duas a gente tem h, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado em ambas as situações. Do lado de cá, multiplicando cruzado essa proporção, a gente vai ter 4 vezes y é igual a h que multiplica x mais y. Deixa assim, não precisa nem de fazer a conta. Do outro lado, a gente vai ter, multiplicando cruzado, 6 vezes x é igual a h vezes x mais y. Mas observem que tanto o 4y quanto o 6x valem h vezes x mais y. Se esses dois resultados aqui, o 4y e o 6x, vale h vezes x mais y, quer dizer que essa expressão aqui vai ser igual a essa. Tá? Então, eu posso falar que 4y equivale a 6x. Se eu passar esse 4 dividindo, então a gente vai ter o y igual a 6x sobre 4. E resolvendo esse cálculo, o y vai ser 1,5x. Aqui já está praticamente encaminhada a nossa solução. Para a gente encontrar o h, basta pegar essa informação aqui e substituir em uma das duas equações. Aí eu vou deixar essa tarefinha para vocês. Vocês vão pegar o y aqui nessa expressão, por exemplo, e substituir por 1,5x e terminar o cálculo. Aí, se vocês não conseguirem encontrar quanto vale o h, vocês me mandam a dúvida, beleza?